servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, coisa maravilhosa, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meus amados irmãos, nós temos no início dessa carta uma grande revelação do Espírito Santo para a igreja do século XXI, para todo servo e serva de Deus que estão predestinados. Quando digo predestinado, não é a doutrina da predestinação. Quando digo predestinado é porque nós aceitamos a Jesus, e quem aceitou a Jesus não tem outro destino a não ser o céu. É para onde nós iremos. A Bíblia diz que nós esperamos no céu e nova terra, no qual habita a justiça. Mas eu quero falar um pouco sobre Paulo. Nós sabemos que ele é um hebreu por natureza, um hebreu nato. Ele é da tribo de Benjamim. E talvez os seus pais colocaram seu nome de Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, o rei Saul. Daí o teu termo Saulo. Saul era o nome que ele era conhecido. Mas nós aprendemos que Saulo, ele teve um encontro com Cristo. A igreja conhece a história da estrada de Damasco, e a sua vida foi radicalmente transformada. Não somente a sua vida, mas também a sua história, e o seu nome também foi transformado, porque é o único dos apóstolos que é chamado de apóstolo dos gentios. E ele teve um ministério fecundo, um ministério para uma classe de pessoas que não eram judeus, pessoas que não conheciam as leis e as tradições orais do povo hebreu. Porém, Saulo, ele agora, depois de convertido, ele tem notícia de uma família cristã, de um grupo de crentes que morava nas regiões de Roma, e ele descobre que esses crentes não tinham, na sua ocasião, um pastor que os doutrinasse, que os tivesse ali com eles dia após dia, ministrando na sua vida, ministrando na história daquele grupo de pessoas cristãs. Era uma igreja nova, agora composta de gentios e judeus, porque em Cristo nós somos uma só pessoa, um só corpo. Não há diferença entre gentios e judeus, se todos foram comprados pelo mesmo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, ele descobre que esses crentes, possivelmente, eles vieram a existir, esta congregação, este grupo de cristãos, logo após alguns dos romanos que vieram de Jerusalém e notificaram o grande derramamento do Espírito Santo no dia em que se converteu quase 3.000 pessoas, e vieram voltar às suas terras de origem. Lá em Roma começaram então uma pequena comunidade cristã, onde o amor, a fé, a esperança do Cristo vivo era visível no coração das pessoas. Mas tinha um problema. Aquele grupo de irmãos não tinha assim um líder espiritual, um cabeça sobre eles. E Paulo, sendo sabedor, manda uma carta para esses crentes através da serva do Senhor, que vai sair da região onde morava para a cidade de Roma. Esta mulher chama-se Febe, uma serva de Deus que servia ao Senhor na igreja em Secreia. E Paulo manda uma carta, que é justamente este
Este contexto de toda a carta aos Romanos, Paulo manda por ela. Agora, aqueles crentes não conheciam Paulo pessoalmente. Talvez algum, ou dois, ou três tivessem ouvido falar sobre ele, e o homem agora transformado pelo poder de Deus. Porém, Paulo, ele tem a humildade de se apresentar para esta igreja. Ele tem a humildade de mandar esta carta. E ele não quer impressionar ninguém. Uma coisa que eu acho lindo aqui é que Paulo não procura impressionar ninguém. Na sua humildade, na sua simplicidade, ele se apresenta para a igreja dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. E aqui o Espírito Santo traz a mensagem muito maravilhosa, que foi marco da minha vida, marco da minha história, do meu ministério. Os obreiros, os crentes, os servos, os pregadores, os missionários, os evangelistas, os diáconos, os presbíteros devem ter a humildade ao se apresentar para a noiva de Cristo, a igreja. E nesta humildade, Paulo poderia dizer na carta: eu, apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, um ex-fariseu. Ele poderia botar todas essas coisas na sua apresentação, mas Paulo não quer impressionar ninguém. Não aprendeu uma coisa: se nós quisermos fazer algo de Deus, nós não precisamos impressionar ninguém. Na nossa humildade,